Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer. Quero agradecer a você que está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, convido, se inscreva. Não se esqueça de deixar ao final o seu like, o seu comentário, isso ajuda a crescer o canal. Compartilhe também com seus queridos. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Dito isso, eu quero trazer a meditação da palavra de hoje. Está lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versículos 57 ao 62, que diz assim: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Também quero ler com você Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, diz: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, esses dois textos, eles falam claramente sobre começar e terminar a obra de Deus. Colocar a mão na obra de Deus, e perseverar e até o fim, independentemente das dificuldades, independentemente das situações que possam acontecer. Deus, ele não se agrada daqueles que pegam no arado e retrocedem, daqueles que param no meio do caminho. E nós precisamos, queridos, mudar isso na nossa trajetória de vida. Aprender a enfrentar e superar os obstáculos, as dificuldades, porque elas vão acontecer sempre, querido. Sempre vai haver dificuldade, sempre vai haver obstáculo, sempre vai haver resistência, sempre vai haver impedimentos, mas nós temos que perseverar, avançar, cumprir a nossa carreira, ir até o final, perseverando com determinação. E muitas vezes essas coisas que acontecem, essas dificuldades, esses obstáculos, o inimigo coloca isso para nos tirar o foco de Deus e colocar o foco em qualquer outra coisa. Nas posses, na fama, no glamour, no sucesso pessoal, para a gente se olhar para si mesmo, mas nós não fomos chamados para isso. Amém? Nós somos chamados para servir a Deus. E servir a Deus, querido, vale a pena. Eu e a minha casa servimos ao Senhor já há décadas. E nunca Deus nos deixou faltar nada. Deus sempre nos supriu ao longo dos anos, querido. Sempre, sempre. Suprimento sobrenatural. A graça de Deus sempre foi derramada nas nossas vidas e nós nos mantivemos com o coração o tempo todo grato a Deus, um coração generoso com aquilo que Deus fez conosco. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia existe uma cultura muito forte que está sendo difundida, inclusive no meio da igreja. Uma cultura de ganância, de busca pela glória pessoal, pela fama, pelo glamour. A Bíblia, querida, ela é cristocêntrica. O cristianismo é cristocêntrico. Jesus é o centro. E nós temos que ter na nossa mente aquela frase que João disse aos seus discípulos: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, nas nossas vidas é importante que Jesus cresça. Sempre que Jesus cresça, que Jesus apareça e que nós diminuamos.
Amém, querido? Então nós precisamos ter cuidado, porque Deus não se agrada quando a gente quer se aparecer mais do que a palavra, mais do que Jesus. E a gente tem que ter cuidado porque, às vezes, nos nossos relacionamentos, né, as pessoas vão nos puxar para a glória pessoal. E nós temos que nos proteger disso, que isso não acaba bem. Não perca o foco da obra de Deus, não perca o foco do seu chamado. Alinhe seu coração com a palavra e automaticamente a sua vida estará alinhada com o propósito de Deus. Alinhando com a palavra, se alinha com o propósito de Deus. E cuidado para que as pessoas não te enganem, usando a palavra de forma equivocada, né, usando um texto para estabelecer um pretexto, para falar isso ou aquilo. Não, Jesus é o centro. Jesus é o nosso alvo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Então, os princípios de integridade sempre tem que estar pautando a nossa vida. Sempre a verdade em primeiro lugar, a integridade, a transparência, a luz. A gente tem que ter esse cuidado. Não deixar que as coisas do mundo nos atraiam. Paulo já fala isso lá, na sua carta a Timóteo, fala que Demas, atraído pelo mundo, né, abandonou Paulo, abandonou a obra. Isso é antigo, queridos. Essa artimanha é antiga. E a gente não pode se deixar enganar. Porque o inimigo tenta, né, se nós dermos lugar, pensa bem, a gente tem que tomar esse cuidado. Pensa uma coisa, querido, se todos os seus pensamentos fossem expostos agora, diante da presença de Deus, você teria algo de que se envergonhar? Entenda, você pode até esconder dos homens, mas de Deus a gente não engana, Deus a gente não esconde nada. Amém, querido? Então, a gente tem que ter cuidado. E sabe, quando se precisar, a gente deve se expor sim a Deus, mas expor para a restauração, expor para arrependimento, expor para conserto. Vamos nos expor a Deus, Senhor. Tira de mim todo pensamento errado, todo sentimento errado, toda intenção errada, toda direção errada. Amém, queridos? Deus é o maior interessado no nosso sucesso, mas o nosso sucesso está na realização do propósito para o qual Ele nos gerou, Ele nos criou. Amém? Em Atos 20, versículo 20, Atos 3, versículos 20 e 21, o autor diz assim, Lucas, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, versículo 20 e 21. Nesse texto, querido, eu quero separar para você, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Sempre que a gente pode se expor a Deus, sabe, as nossas intenções, os nossos planos, os nossos projetos, e pedir a Ele, sabe, para que venha da presença dEle, da parte dEle, né, tempos de refrigério. Senhor, nos dá a direção, não seja a nossa direção, mas a Tua direção nas nossas vidas. Amém, queridos? Nós podemos ser mais frutuosos, frutíferos em Deus. Basta que sigamos as Suas instruções. E Deus, Ele quer restaurar todas as coisas, querido. Deus renova, Deus restaura, Deus restitui, né? Aquilo que a gente mal aproveitou. Deus é capaz de trazer um bom proveito para aquilo que nós aproveitamos mal. Deus é capaz de restaurar tudo na nossa vida. Ele quer evidenciar o propósito dele nas nossas vidas. Ele quer ver o propósito dele cumprido nas nossas vidas, para que quando nós chegarmos lá diante dele, queridos, o sucesso, o galardão está garantido. Amém? O que nós precisamos fazer é renovar a nossa mente com a palavra de Deus, nos transformar pela renovação da palavra de Deus, ficar focado naquilo que Deus nos chamou para fazer, não deixar que nada, absolutamente nada do mundo venha atrair a nossa atenção. Seja o que for, querido,
fama, glamour, amizades, relacionamentos, nada. O foco é Jesus Cristo. O foco é a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus quer, querido, nos restaurar e Deus quer fazer com que nós alcancemos o sucesso. Deus quer que nós realizemos o seu propósito, e dentro do propósito de Deus nós vamos ter alegria, nós vamos ter paz, nós vamos ter provisão, nós vamos ter sucesso. Tudo que vai ser acrescentado estando realizando os propósitos de Deus. Amém? Mas vai exigir de nós o esforço da renúncia, renunciar aquilo que não nos leva para o propósito de Deus, vai exigir esforço para fazer a obra, esforço para ter paciência, esforço para ter tolerância, esforço para andar mais uma milha. Sempre que vai haver esforço. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a graça de Deus nos ajuda. Quando a gente pensa que não pode, a graça de Deus pega junto e a gente consegue. Amém? Então, a vitória vem, querido. Tem sacrifício, tem luta, mas a vitória vem. E a gente trabalha e o crescimento vem com o nosso trabalho. Deus abençoa o trabalho e vem o crescimento. Então, se consagre hoje, sabe? Separe a sua vida, deixe tudo do mundo. Ao contrário daquelas pessoas que declararam lá em Lucas 9, Senhor, deixa que eu vá enterrar os meus parentes, deixa eu ir primeiro despedir dos meus. Não, deixa tudo para trás. Consagre a sua vida, sabe? Morra para o seu ego, morra para a sua vaidade e viva para Cristo, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e me resgatou, me perdoou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço por cada uma das pessoas que estão assistindo. Pai, te agradeço pela tua palavra alcançando e trazendo paz, alegria e harmonia na família da Sandra Paz, da Valdeleide, da Beatriz Lobo, salvação, libertação nessas famílias. Te agradeço, Pai, pela gravidez da Sara Cavalcante, da Rayane, da doutora Flávia, que é médica da Marleninha, e da Brenda Lohane, filha da Adelita. Te agradeço por essas gravidez sendo concluídas em paz, esses bebês desenvolvendo normalmente, e ao final um parto rápido e fácil. Pai, te agradeço pelos teus anjos guardando a vida da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão. Em nome de Jesus, Pai. E sobre cada um que estão assistindo esse vídeo, sobre cada um dos membros da Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro paz, saúde, alegria, provisão, prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz, compartilhe este vídeo, dê o seu like e comente. Até a próxima.